Começa agora o programa Gestão Legal. Conselho Nacional de Justiça. Um novo tempo para a justiça do Brasil. Confira os destaques desta edição. Mutirões carcerários nos estados da Bahia e da Paraíba começam hoje. Comitê aprova medidas para melhorar a informatização do Judiciário. Parceria entre Justiça do Maranhão e o Programa Integrar resultou em mais de 600 bens apreendidos. Conselho Nacional de Justiça tem mais de 3.000 processos pendentes de julgamento. E ainda, cidadãos e entidades ligadas ao Judiciário apontam problemas na Justiça do Tocantins. Confira nesta edição a entrevista com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, sobre a audiência pública realizada em Palmas, capital do estado. Notícias do dia. Mutirões carcerários nos estados da Bahia e da Paraíba começam hoje. O ministro Gilmar Mendes participa nesta manhã da abertura do Mutirão Baiano, que acontece na sede do Tribunal de Justiça da Bahia, em Salvador. O mutirão vai reunir nos dois estados juízes, promotores, defensores públicos e servidores dos tribunais de justiça. O objetivo das atividades é verificar a situação processual de todos os presos que cumprem pena em presídios baianos e paraibanos. Juntos, os estados da Bahia e da Paraíba possuem uma população carcerária de 18.000 presos. Em Salvador, a análise dos processos vai ser feita na sede do Tribunal de Justiça da Bahia. Diversas comarcas do interior também serão atendidas pelo trabalho. Na Paraíba, o mutirão vai começar na capital João Pessoa e depois segue para as comarcas de Campina Grande, Patos, Souza, Guarabira, Cajazeiras e Santa Rita. O Conselho Nacional de Justiça pretende realizar nos próximos meses mutirões carcerários nos estados do Mato Grosso do Sul, Ceará e Pernambuco. O objetivo dos mutirões carcerários é garantir o cumprimento da Lei de Execuções Penais, assim como a dignidade dos presos. Comitê aprova medidas para melhorar a informatização do Judiciário. O Comitê de Gestão dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário se reuniu na última quarta-feira, em Brasília, para propor medidas de melhoria à informatização dos tribunais. Ficou decidido que, por meio de consulta pública, os tribunais terão 30 dias para enviar suas sugestões sobre ações a serem implantadas na área de tecnologia da informação. Um dos objetivos é uniformizar os sistemas processuais e de gestão documental utilizados em todos os estados do Brasil. O comitê decidiu ainda que o Judiciário deverá implantar o modelo de governo eletrônico adotado atualmente pelo Poder Executivo. Na reunião, o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Rubens Curado, propôs aos tribunais a criação de uma política única na área de tecnologia e informação para o Judiciário. A ideia é criar uma diretriz e atuação uniforme para agilizar a prestação jurisdicional em todo o país. As medidas visam garantir o cumprimento das metas de nivelamento aprovadas no 2º Encontro do Poder Judiciário Nacional, realizado em fevereiro deste ano. Entre estas metas está a de informatizar todas as unidades judiciárias do Brasil e interligá-las por meio da internet. Segundo dados do Justiça em Números, de 2004 a 2008, o Judiciário brasileiro gastou cerca de 2,5 bilhões de reais com ações de tecnologia e informações. O Conselho Nacional de Justiça tem mais de 3.000 processos pendentes de julgamento. O Conselho Nacional de Justiça começa o mês de julho com aproximadamente 3.600 processos pendentes de julgamento. O motivo da demora na tramitação dos processos é o término do mandato de 12 dos 15 conselheiros, sem que os novos nomes tenham sido aprovados. Os novos conselheiros já foram aprovados pela Comissão de Justiça e Cidadania do Senado. No entanto, ainda aguardam a aprovação do plenário da Casa Legislativa. Os 3 mandatos ainda em vigência são apenas os do presidente do Conselho, ministro Gilmar Mendes, do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, e do conselheiro Marcelo Nobre. Para acolher as demandas do Conselho nesse período de transição, os ministros Gilmar Mendes e Gilson Dipp atendem às audiências dentro das atribuições dos seus cargos.
Já o conselheiro Marcelo Nobre analisa todos os pedidos de liminares que ingressam no Conselho. Até o momento, o conselheiro Marcelo Nobre, que é representante da Câmara Federal no Conselho Nacional de Justiça, já apreciou mais de 30 liminares. Até agora, o Senado só confirmou o nome do advogado Marcelo da Costa Neves para a vaga de conselheiro reservada ao próprio Senado. Os outros 11 nomes indicados para compor o Conselho Nacional de Justiça ainda aguardam confirmação. Parceria entre o Judiciário do Maranhão e o programa Integrar resultou em mais de 600 bens apreendidos. Os bens utilizados em crimes cometidos no Estado foram apreendidos nas varas criminais e do júri, localizadas no Fórum de São Luís e também no 1º Juizado Especial Cível e Criminal do Maranhão. Rádios, bicicletas, celulares, roupas, fitas de vídeo, garrafas térmicas, relógios e aparelhos de TV compõem a lista dos materiais apreendidos. Parte dos objetos foi doada a entidades beneficentes. Dos 600 bens apreendidos, cerca de 220 eram armas, como facas, revólveres ou canivetes. Todas elas foram destruídas. Esse balanço é resultado do trabalho realizado pelo Poder Judiciário do Maranhão, em parceria com o Programa Integrar do Conselho Nacional de Justiça, que está desde o dia 12 de maio no Estado. O Programa Integrar visa auxiliar os tribunais de justiça a adotar boas práticas que melhorem o atendimento ao cidadão. Entre as iniciativas está a realização de trabalhos voltados para modernização, tecnologia da informação, capacitação de servidores e práticas de organização cartorária. A equipe do Conselho Nacional de Justiça, responsável pelo Programa Integrar, permanece no Maranhão até a próxima quinta-feira. Varas de execução penal do Mato Grosso do Sul aceleram trâmite de processos. No período de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, mais de 4.000 despachos foram feitos, cerca de 1.200 decisões foram tomadas e 688 casos sentenciados. Além disso, desde o início do ano, cerca de 220 presos do Mato Grosso do Sul receberam liberdade condicional, em cumprimento à Lei de Execuções Penais. O juiz Albino Coimbra, titular da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, diz que se esforça para acompanhar todos os casos de competência da vara. Segundo ele, é preciso evitar que o preso fique detido além do tempo estabelecido na pena. O acompanhamento sistemático da execução penal dos presos no Brasil é defendido pelo Conselho Nacional de Justiça. No trabalho de mutirões carcerários, o Conselho estimula os estados a revisarem com frequência a situação dos detentos, para evitar que irregularidades sejam cometidas. De acordo com o coordenador dos mutirões carcerários, juiz Erivaldo Ribeiro, a demora na concessão de benefícios aos presos que estão previstos em lei é um problema existente em todos os estados brasileiros e que precisa ser resolvido com urgência. Servidores do Juizado da Infância e da Juventude Cível do Amazonas recebem capacitação. O treinamento direcionado para servidores do Juizado da Infância e da Juventude Cível de Manaus acontece de 8 a 10 de julho, das 2h30 às 6 da tarde no Fórum Ministro Enoque Reis. A capacitação é uma das atividades do Sistema de Automação do Judiciário. Os servidores José Carlos Batista e Ricardo Câmara vão ministrar o curso nesses 3 dias. Durante a capacitação vão ser apresentadas as principais rotinas da tramitação processual e procedimentos de cartório que pertencem ao sistema de automação. Serão apresentadas informações sobre o cadastro digital, o andamento dos autos, expedientes, mandados de segurança e acompanhamento estatístico. De acordo com a Coordenadoria de Recursos Humanos, a participação no curso será levada em conta para a transferência de servidores entre os órgãos do Judiciário Estadual. Outro treinamento, voltado para promotores e servidores do Ministério Público do Amazonas, vai ser realizado na próxima sexta-feira, dia 10 de junho. A aula será das 9 ao meio-dia, também no Fórum Ministro Enoque Reis, em Manaus. Entrevista no Gestão Legal. Cidadãos e entidades ligadas ao Judiciário apontam problemas na Justiça do Tocantins.
Informatização precária, falta de juízes, poucos funcionários e escassez de defensores públicos foram alguns dos principais problemas apontados pelas pessoas que se manifestaram em audiência pública no Tocantins. A audiência pública foi realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça em Palmas, capital do estado, na última quinta-feira. Cerca de 300 pessoas participaram da audiência, que durou 3 horas e meia e foi presidida pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp. Na ocasião, o ministro ouviu críticas e sugestões da população do Tocantins em relação ao funcionamento do Judiciário do Estado. Em entrevista dada à imprensa antes da audiência pública, o ministro Gilson Dipp disse que a justiça brasileira ainda precisa de muitas medidas de gestão. Nós temos visto, em primeiro lugar, tem as boas práticas do Judiciário que tem que ser louvadas. Mas, inegavelmente, o Judiciário brasileiro ainda precisa de muita gestão, muita prioridade na administração judicial, no aperfeiçoamento do sistema de informática, na realização de concursos públicos para o provimento de cargos de juízes, servidores públicos. Há muitos cargos em comissão que não deveriam ser comissionados em termos de serviço público. Via de regra, esses cargos estão sempre nos tribunais. O primeiro grau de jurisdição praticamente está abandonado em alguns estados, em que os servidores são cedidos pelas prefeituras municipais, causando uma dependência e até às vezes uma certa interligação não muito louvável entre o executivo e o judiciário. Há ainda casos de nepotismo cruzado. Enfim, nós temos problemas que nós já sabíamos que existiam, que estamos constatando, e que possam dar, digamos, vazão a um grande problema que é a celeridade da justiça. Porque o cidadão não mais admite um judiciário distante, um judiciário que não seja eficaz, um judiciário que não seja sério, porque todos nós somos servidores públicos. E como tal, devemos um compromisso de resposta à sociedade. Após a elaboração desse relatório, ele vai ser aprovado, né, no pleno do CNJ. Será feita algum tipo de recomendação ao Judiciário Tocantinense? Deve ser feita essa aprovação ou a não aprovação do que depende? O relatório é muito amplo e vai abordar vários aspectos. Evidentemente que algumas recomendações vão ser feitas, evidentemente que vai ser destacado também, serão destacados os pontos positivos, mas é um relatório, é uma análise, dentro do possível, do que está acontecendo no Judiciário de Tocantins, é exemplo que nós fizemos em outros estados. Tem uma previsão em algum momento, ministro, esses números que foram apresentados pelo Sistema de Justiça Aberta, né? Eles são considerados números graves, esse atraso na elaboração das sentenças judiciais, né, nessas sentenças judiciais, isso é considerado grave? Tem acontecido em outros estados? Não, tem. Nós temos a celeridade, a falta de eficácia, temos sim. Em Tocantins, já por uma prévia que nós já realizamos através dos juízes auxiliares, há varas judiciais que proferem pouquíssimas sentenças por mês, com processos muito antigos ainda pendentes de apreciação e que precisa mais de um acompanhamento daqui da Corregedoria local do que propriamente dependendo de uma inspeção da Corregedoria Nacional. Não é um aspecto peculiar em Tocantins, mas aqui nós já detectamos alguns problemas. E veja bem, não são problemas que dizem respeito ao excesso de processos, ao número infindável de processos. Não são muitos processos. O que se precisa é que esses processos que estão lá sejam decididos. Você precisa um pouco mais de incentivo à magistratura, e até mesmo de fiscalização, para que, estou falando isso pontualmente, não estou generalizando, para que nós tenhamos uma justiça que o cidadão espera. Eficaz, rápida, transparente e moderna. Alguma previsão de quando esse relatório está pronto? Não, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, está ainda com sua composição, ela não encerrou o período dos conselheiros e o Senado não aprovou ainda a nova composição do Conselho. Nós temos, antes do relatório de Tocantins, nós temos 13 estados que foram inspecionados e os relatórios ainda não foram apresentados. Mas eu calculo que setembro, final de agosto, setembro, nós tenhamos as conclusões.
O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Mozar Valadares, também acompanhou a audiência pública no Tocantins. Em entrevista à imprensa, ele falou que o judiciário funciona como um sistema e que uma falha em qualquer uma das peças pode gerar um significativo impacto na justiça. É preciso que a sociedade entenda que o judiciário funciona em um sistema e com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, e se dessas peças do sistema falhar, isso tem repercussão direta na morosidade do judiciário. Então nós só podemos emprestar maior celeridade, maior rapidez ao andamento dos processos quando a vara judicial, a unidade judiciária está provida de funcionários do Ministério Público, da Defensoria e de um magistrado. Se dessas instituições não estiver com o seu titular funcionando normalmente na vara, isso tem repercussão na morosidade do judiciário. Mas o tribunal pode identificar algumas áreas onde só depende do juiz e chamar para que o juiz possa emprestar maior celeridade a esses processos. Como é que você falou que funciona como uma máquina? Ou seja, não é um sistema. Como é que você vê esse sistema hoje? Precisa de uma reformulada? Como é que O que nós precisamos é que seja garantida a toda unidade judiciária, a toda comarca do Estado, que tenha a presença de um promotor, de um defensor e de um magistrado, para que o processo tenha mais rapidez, possa dar maior celeridade e melhorar a prestação jurisdicional. Presidente, o uso de tecnologia do sistema informatizado poderia ajudar nessa aceleração dos processos? Com certeza. Agora, é preciso que nós tenhamos também o servidor qualificado que saiba operar a máquina. Se tiver a máquina e não tiver um investimento na qualificação do servidor, pouco vai adiantar. Gestão legal. Serviço. A peça teatral Bizarros será apresentada a presidentes de tribunais de justiça de todo o Brasil na próxima sexta-feira no Sesc Senat, em Porto Velho, Rondônia. A peça, que está em cartaz há 10 anos, é resultado do trabalho de ressocialização feito com os presos e egressos do Sistema Prisional de Rondônia. A apresentação faz parte das atividades do segundo dia do encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, a ser realizado nos dias 9 e 10 de julho em Porto Velho. Na plateia estarão autoridades importantes do Judiciário brasileiro, como o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, e membros do Superior Tribunal de Justiça. Os magistrados assistirão à trama encenada por 13 ex-detentos e um preso ainda recluso. O grupo tem ainda uma atriz dançarina e uma iluminadora que não são detentas. A peça Bizarros já foi vista por mais de 80 mil pessoas, na maioria estudantes. O projeto é mantido por uma parceria entre o Sesc Senat, entidade ligada à Confederação Nacional de Transportes, e a Secretaria de Justiça do Estado. Outras notícias do Conselho Nacional de Justiça você confere na página www.cnj.jus.br. Nesta página, dentro da agência CNJ, é possível escutar e baixar o programa Gestão Legal. Qualquer emissora do país poderá transmitir o programa. Basta enviar e-mail para imprensa@cnj.jus.br informando o horário da transmissão. O programa Gestão Legal fica por aqui. A edição é de Elisabel Ferriche e Mariana Braga. Sonoplastia de Eliseu Caires e Kelly Berlink. Produção de Manuela Silveira. Apresentação de Mariana Braga e Pereira Lima. Coordenação geral Marcone Gonçalves. Esperamos vocês amanhã. Até lá. Até lá. Você ouviu o programa Gestão Legal, uma produção conjunta da Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional de Justiça e da equipe da Rádio Justiça.